e irmãs, companheiros de jornada que neste momento unem-se à cúpula espiritual do Lar Fabiano de Cristo, neste encontro de fé, de esperança, de amor por todos nós, pelo nosso país, pelo planeta, pelo universo. Fechemos os nossos olhos, serenemos o nosso coração, deixemos penetrar no íntimo de nossa alma os raios divinos de paz e luz que emanam do alto em ocasiões de prece. E hoje a nossa reflexão é em torno de uma questão que ainda não alcançou 100% da nossa compreensão, muito menos do nosso coração. Mas é preciso evoluir, é urgente a nossa necessidade de seguir mais de perto os passos de nosso modelo Jesus. Por isso, do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, Amar o próximo como a si mesmo, vamos refletir sobre o item 14, Caridade para com os criminosos. E o texto nos diz: a verdadeira caridade constitui um dos mais sublimes ensinamentos que Deus deu ao mundo. Completa fraternidade deve existir entre os verdadeiros seguidores da sua doutrina. Deveis amar os desgraçados, os criminosos, como criaturas que são de Deus, às quais o perdão e a misericórdia serão concedidos se arrependerem, como também a vós, pelas faltas que cometeis contra sua lei. Considerai que sois mais repreensíveis, mais culpados do que aqueles a quem negardes perdão e comiseração, pois a mais das vezes eles não conhecem Deus como o conheceis, e muito menos lhes será pedido do que a vós. Aqui, o texto nos lembra que muito será cobrado a quem muito é dado. Nós, para nossa maior felicidade, já conhecemos a Deus. Já sabemos que Jesus é nosso modelo e guia. Já possuímos a ideia de que estamos a caminho da evolução. E tudo isso nos faz plenamente conscientes acerca da responsabilidade para com os nossos atos. Muitas vezes, nossos equívocos, pequenos até perante os nossos olhos, são tão repreensíveis, tão graves para a justiça divina, quanto o são os atos criminosos dos homens para a justiça humana, pois o peso da gravidade do ato é diretamente proporcional ao conhecimento das leis divinas. Quanto mais conhecimento adquirimos acerca do divino amor de Deus, nos tornamos devedores daqueles irmãozinhos que ainda não têm a menor noção da importância da vida. Claro que somos ainda credores de quem está à nossa frente, mas possuímos, no mínimo, a obrigação de compreender quem está aquém de nós nesta jornada. Não podemos esquecer de que Jesus foi tratado como um criminoso, foi processado, condenado e crucificado entre dois criminosos como se fosse um deles. E o que ele pediu ao Pai? Perdoa-lhes, Senhor, eles não sabem o que fazem. E o texto segue: não julgueis, não julgueis absolutamente, meus caros amigos, porquanto o juízo que proferirdes ainda mais severamente vos será aplicado, e precisais de indulgência para os pecados em que sem cessar incorreis. Ignorais que há muitas ações que são crimes aos olhos do Deus de pureza e que o mundo nem sequer como faltas leves considera? A verdadeira caridade não consiste apenas na esmola que dais, nem mesmo nas palavras de consolação que lhes aditeis. Não é apenas isso o que Deus exige de nós,
A caridade sublime que Jesus ensinou também consiste na benevolência de que useis sempre e em todas as coisas para com o vosso próximo. Podeis ainda exercitar essa virtude sublime com relação a seres para os quais nenhuma utilidade terão as vossas esmolas, mas que algumas palavras de consolo, de encorajamento, de amor conduzirão ao Senhor Supremo. Estão próximos os tempos, repito-o, em que nesse planeta reinará a grande fraternidade em que os homens obedecerão à lei do Cristo, lei que será freio e esperança e conduzirá as almas a moradas ditosas. Amai-vos, pois, como filhos do mesmo Pai. Não estabeleçais diferenças entre os outros infelizes, porquanto quer Deus que todos sejam iguais. A ninguém desprezeis. Permite Deus que entre vós se achem grandes criminosos, para que vos sirvam de ensinamento. Em breve, quando os homens se encontrarem submetidos às verdadeiras leis de Deus, já não haverá necessidade desses ensinos. Todos os espíritos impuros serão relegados para mundos inferiores, de acordo com as suas inclinações. E neste ponto, então, nos é chamada a atenção para o fato de que tudo o que ocorre tem um porquê. E o porquê dos acontecimentos criminosos, por menos ou mais hediondos que sejam, servem de ensino para todos nós, para que possamos verificar a quantas anda a nossa capacidade de amar, de compreender, de assimilar, de orar. E é importante ressaltar que nada disso fará com que aquele irmão ou irmã que está em erro no caminho, que está à margem da sociedade, que faz do crime sua atividade habitual, fique sem ser responsabilizado por seus atos. A cada um, segundo suas obras. E o texto prossegue: deveis àqueles de quem falo o socorro das vossas preces. É a verdadeira caridade. Não vos cabe dizer de um criminoso: é um miserável, deve-se expurgar da sua presença na terra. Muito branda é para um ser de tal espécie a morte que lhe infligem. Não é assim que Deus vos pede falar. Observai o vosso modelo, Jesus. Que diria ele se visse junto de si um desses desgraçados? Lamentá-lo-ia. Considerá-lo-ia um doente bem digno de piedade. Estender-lhe-ia a mão. Em realidade, não podeis fazer o mesmo, mas, pelo menos, podeis orar por ele, assistir-lhe o espírito durante o tempo que ainda haja de passar na terra. Pode ele ser tocado de arrependimento se orardes com fé. É tanto vosso próximo como o melhor dos homens. Sua alma transviada e revoltada foi criada como a vossa, para se aperfeiçoar. Ajudai-o, pois, a sair do lameiro e orai por ele. Isabel de França, France, 1862. Amigos, ainda na introdução do livro No Mundo Maior, pelo espírito André Luiz, na psicografia de Chico Xavier, Emmanuel nos questiona: considerando a nossa origem comum, não somos todos filhos do mesmo Pai? Por que motivo fulminar com inapelável condenação os delinquentes, se o dicionário divino inscreve a letras de fogo as palavras regeneração, amor e misericórdia? Então, quando julgamos uma pessoa, isso não define a pessoa a quem julgamos, isso define quem nós somos. Amar o próximo, ter compaixão, caridade para com o outro, mesmo que seja um criminoso, orar por ele ou ela não diminui o erro do irmão,
nem mesmo o exime de responsabilidades. Isso faz com que nós sejamos pessoas melhores, e a nossa vibração por eles fará com que talvez logo ali eles estejam em um caminho melhor. Então, oremos, vibremos, peçamos ao Pai para que tenha misericórdia por todos nós, mas em especial por esses nossos irmãos, tristes irmãos em erro na caminhada, pois eles não sabem o que fazem. Que Jesus nos abençoe agora e sempre. Que assim seja.